O feixe da lanterna do detetive Grady cortou através da chuva de novembro como uma lâmina, encontrando Eve encolhida sob a condenada ponte da quarta rua. Suas costelas pressionadas contra sua camisa encharcada como uma gaiola com nada restando para proteger. 27 anos de idade, mas parecendo 40, mal sem libê, se você contasse a água da chuva pesando-a. Seus olhos verde claros há muito haviam perdido seu fogo, e uma cicatriz desbotada corria por seu antebraço esquerdo, um lembrete da noite em que ela quase desistiu inteiramente. Eu te disse ontem, sua rata imunda. A voz de Grady escorria desprezo enquanto ele chutava seu abrigo de papelão para longe, espalhando suas poucas posses na lama. Você ainda está aqui. Isso é vadiagem. Isso é vagabundagem. Esse é meu problema. Eve se esforçou para ficar de pé, tossindo violentamente, seus pulmões doentes queimando a cada respiração. Eu estou indo. Eu sou apenas seu lixo. Grady interrompeu, esmagando a sacola de latas de alumínio que ela havia passado uma semana coletando sob o calcanhar de sua bota. Você sabe o que as pessoas fazem com o lixo? Eles o jogam fora. O que Grady não sabia, o que ele não conseguia ver através das lâminas de chuva batendo na ponte acima, era que em exatamente 47 segundos, um Maybach preto blindado, valendo $500.000, hidroplanaria na rodovia acima. O motorista, uma montanha de homem chamado Vincent Castellano, o chefe da máfia mais temido na costa leste, conhecido como o Diabo de Manhattan, perderia o controle a 70 mph. E a mulher sem teto quebrada que Grady estava atualmente degradando faria uma escolha que abalaria todo o submundo do crime de Nova York, porque a física diz que uma mulher de 100 libras não pode puxar 200 libé de músculo inconsciente para fora de um veículo submerso afundando em água congelante. Mas Ivy Sullivan havia parado de acreditar em regras há muito tempo. Se esta história satisfaz sua alma, aperte o botão de curtir para me dizer. Compartilhe-a com aqueles que precisam ser lembrados, que mesmo as pessoas mais quebradas podem se tornar o milagre de alguém. E se inscreva para seguir esta jornada, porque a história de Ivy está apenas começando. Ela salvou um diabo de afogar, nunca sabendo que aquele diabo queimaria o mundo inteiro para salvá-la em retorno. Grady cuspiu na lama ao lado do pé de Ivy e se virou. O feixe de sua lanterna cortou mais uma vez através da chuva, como uma lâmina cortando o escuro antes de desaparecer. O motor da patrulha rugiu, luzes traseiras vermelhas borradas na chuva torrencial. Então tudo ficou em silêncio. Ivy ficou ali tremendo. A chuva escorria pelas rachaduras em seu rosto, como se o próprio céu estivesse chorando por ela. Ela ajoelhou na lama. Dedos dormentes procuravam cegamente por o que quer que restasse. A segunda jaqueta havia sido pisada em uma poça por Grady. A garrafa de água estava quebrada. As latas de alumínio que ela havia passado uma semana inteira coletando estavam agora esmagadas sob suas botas e não valiam um único cheiro. Mas ela as pegou mesmo assim, uma por uma, porque eram tudo o que ela tinha. Sua mão encontrou o colar barato em seu peito, onde o anel de prata de sua mãe ainda pendia. Frio, mas ainda lá, ainda lá. Ela fechou os olhos por um segundo e tentou lembrar a voz de sua mãe, mas a memória havia desbotado como uma fotografia borrada pela chuva. Sua mãe havia lhe dito que ela tinha que viver, mas viver assim não era diferente de morrer. Ivy estava prestes a se levantar quando o som rasgou a noite. Não trovão, não chuva, mas o grito de pneus derrapando na rodovia acima, agudo e desesperado, borracha arranhando o asfalto molhado na luta, sem esperança de alguém tentando arrancar a vida da morte. Então metal bateu em metal. O guardrail estilhaçou. Ivy olhou para cima assim que o Maybach preto rasgou a barreira como se fosse papel. O carro massivo pairou suspenso no ar por um momento que pareceu uma eternidade. Ela viu claramente. Cada detalhe queimou em seus olhos. O veículo de luxo blindado virou lentamente no ar.
A chuva explodiu ao redor dele como cristais estilhaçados. Então a gravidade lembrou seu dever. O Maybach mergulhou de frente e atingiu o rio com um som como uma bomba. Água jorrou 15 metros no ar. Ondas se chocaram contra a margem onde Ivy estava. Ela observou o carro afundar. A frente já estava engolida por água preta. Apenas a traseira ainda estava visível como a mão de um homem se afogando, alcançando em um apelo final. Através do vidro da janela, ela viu uma figura, cabeça grande, imóvel caída sobre o volante. Na rodovia assim, havia buzinas, gritos, alguém ligando para o 911. Mas aqui embaixo, junto ao rio, havia apenas Ivy no carro afundando. 60 segundos, talvez menos. Esse era todo o tempo que o homem lá dentro tinha antes que o rio o reivindicasse para sempre. Sua mente gritava para ela correr. Quem era ela para salvar alguém? Ela não conseguia nem salvar a si mesma. Ela era nada além de lixo. Grady estava certo. Ela não era nada de nada. Mas suas pernas não ouviram. Elas a levaram em direção ao rio, um passo de cada vez, como se algo mais a estivesse movendo. Ivy tirou sua jaqueta externa e a jogou na lama. Então a segunda, então seus sapatos rasgados. Ela ficou ali, em apenas uma fina camada de roupa, tremendo na chuva fria, olhando para a tinta preta da água esperando por ela. Ela não sabia quem era o homem. Ela não sabia se ele era bom ou mau. Ela não sabia se ele merecia ser salvo. Ela apenas sabia que alguém estava morrendo e ela era a única que podia fazer algo. Quando foi a última vez que ela sentiu que importava? Ela não conseguia lembrar. Talvez esta noite ela o faria. Ou talvez esta noite ela morreria com um estranho sob o rio congelante. De qualquer forma, pelo menos ela não morreria como alguém inútil. Ivy puxou um fôlego profundo. Seus pulmões queimavam e assobiavam de dor. Então ela se jogou na água. A água a atingiu como o punho da morte. Leo. Essa era a temperatura do rio em novembro. Frio o suficiente para congelar sangue nas veias. Frio o suficiente para parar o coração se ela ficasse nele por muito tempo. O choque térmico expulsou todo o pensamento da mente de Ivy. Seus pulmões espasmaram. Seu corpo travou. E por 3 segundos horripilantes, ela esqueceu como nadar. Ela afundou. A escuridão a engoliu. Água inundou seu nariz e boca. E ela pensou que era isso. Era assim que ela morria. Não de fome, não de doença, mas porque ela foi tola o suficiente para pular em um rio para salvar um estranho. Então o instinto de sobrevivência a atacou. O instinto que ela havia pensado morto por muito tempo, de repente flamejou como fogo em uma tempestade. Seus braços começaram a abanar a água. Suas pernas começaram a chutar e ela lembrou verões distantes quando sua mãe ainda estava viva. Quando eles iam à piscina pública e sua mãe a ensinou a flutuar. Minha filha é forte, sua mãe disse. Você pode fazer o que quiser. Ivy chutou forte, seu corpo cortando a água preta como tinta em direção ao carro afundando. Cada abraçada era uma batalha. A corrente a puxou rio abaixo, tentando carregá-la como carregava tantos outros pedaços de detritos. Mas ela não era detrito. Pelo menos não esta noite. Ela chutou descontroladamente, nadando contra a corrente, seus pulmões começando a quebrar por falta de oxigênio e da doença crônica que acenava para ela dia a dia. 10 metros a 5 mil. O Maybach pairava diante dela como um monstro negro sendo engolido pelo oceano. A frente do carro já estava completamente submersa, água jorrando por cada rachadura, arrastando-o mais fundo a cada segundo. Ivy mergulhou, suas mãos tateando ao longo do corpo do carro, até encontrarem a janela do lado do motorista. Através do vidro, ela o viu. O maior homem que ela já tinha visto em sua vida. Ombros tão largos quanto uma porta, peito como um barril, cabeça caída contra o airbag acionado, sangue fluindo de uma ferida em sua testa e manchando a água ao redor dele de vermelho. Ele estava imóvel, talvez morto, talvez não.
Eve não tinha tempo para verificar. Ela puxou a maçaneta da porta. Trancada? Claro, estava trancada. O impacto havia acionado o sistema automático e transformado o carro de luxo em um caixão em movimento. Os pulmões de Eve começaram a gritar por ar. Ela tinha 30 segundos, talvez menos, antes que tivesse que subir à superfície ou se afogar com este homem. Ela olhou ao redor em desespero, seus olhos ardendo da água suja do rio, e ela viu um pedaço quebrado de concreto do pilar da ponte, meio submerso no leito do rio. Eve o agarrou, seus dedos arranhando a pedra e a lama, unhas quebrando, pele rasgando, mas ela não se importou. Ela levantou o bloco, pesado como se o mundo inteiro estivesse pressionando seus ombros, e atingiu a janela. O primeiro golpe não fez nada. O segundo fez rachaduras em teia de aranha. O terceiro, com cada pedaço de força restante em seu corpo exausto, estilhaçou o vidro. A água jorrou para dentro do carro como uma cachoeira, equalizando a pressão em um instante. Eve soltou o concreto, escorregou pela moldura quebrada, cacos cortando seus braços e ombros, mas ela não sentiu dor. Ela sentiu apenas uma coisa. Este homem tinha que viver. Ela não sabia por que importava. Ela apenas sabia que sim. Eve agarrou sua gola, um colete de couro caro, e puxou. Ele era o dobro do peso dela. Seu corpo era como pedra. Mas Eve havia arrastado sacos de lixo mais pesados por ruas lotadas por algumas moedas. Ela havia sobrevivido a coisas piores que a morte. Ela não seria derrotada por um rio. Ela chutou, arrastou-o para fora do carro, para fora do aperto da morte e começou a nadar para cima. Cada metro era uma vida. Cada chute era uma oração. Seus pulmões estavam prestes a explodir. Sua visão começou a embaçar. Faíscas de luz dançavam diante de seus olhos como vagalumes em um cemitério. Então ela rompeu a superfície. Ar inundou seus pulmões como vida inundando os mortos. Ela engasgou e vomitou água do rio, mas sua mão nunca soltou a gola do homem. Ela nadou em direção à margem, braçada por braçada fraca, exausta. E quando seus joelhos tocaram a lama, ela o arrastou para cima, deitou-o de costas, então desabou ao lado dele. O céu noturno girava acima dela. A chuva continuava caindo, fria e implacável. Ivy ficou ali ofegante, seu corpo tremendo incontrolavelmente, e ela pensou que talvez esta noite morreria de frio em vez de afogar. Mas pelo menos ela não morreria sozinha, e pelo menos o homem ao lado dela ainda estava respirando. Ela ouviu sirenes de resgate ao longe, viu feixes de lanterna varrendo a margem do rio. Eles estavam vindo. Alguém estava vindo. Eve fechou os olhos e a escuridão a abraçou como uma mãe abraçando um filho perdido que finalmente havia encontrado seu caminho para casa. O feixe de uma lanterna varreu a margem do rio e puxou Eve de volta da beira da inconsciência. Ela não sabia há quanto tempo estava ali deitada. Talvez alguns segundos, talvez alguns minutos. Mas os gritos e o som de pés correndo se aproximando despertaram o instinto de sobrevivência dentro dela. Não o instinto de um herói que acabara de salvar uma vida, mas o instinto de uma garota sem teto que havia aprendido que a atenção de outras pessoas nunca trazia nada de bom. A polícia pediria documentos. Ela não tinha nenhum. Eles pediriam um endereço. Ela não tinha um. Eles a veriam como uma vagabunda imunda e ligariam para Grady. E Grady teria uma desculpa para trancá-la em algum lugar de onde ela nunca escaparia. Ivy cerrou os dentes e forçou seu corpo exausto a ficar ereto. Sua cabeça girava, seu estômago revirava. Mas ela rastejou em direção à escuridão sob a ponte mesmo assim. Polegada por polegada, unhas arranhando a lama, joelhos em carne viva contra o cascalho, ela se arrastou para o lugar onde a luz não podia alcançar. Ela olhou para trás uma última vez. A equipe de resgate havia alcançado o homem. Eles estavam pressionando seu peito, dando-lhe respirações artificiais, fazendo tudo o que Ivy não sabia fazer.
Ela viu seu peito subir. Ela ouviu tossir. Ele estava vivo. Algo dentro dela se soltou. Um nó que ela não sabia que estava carregando. Ela havia conseguido. Ela, uma ninguém sem teto, que Grady chamava de lixo, havia salvado uma vida. Talvez fosse a única coisa significativa que ela havia feito em todos os seus 27 anos de existência. Ivy se virou e desapareceu na escuridão como um fantasma, como se nunca tivesse estado lá. Ela não sabia que acima dela, na esquina da ponte da quarta rua, uma câmera de trânsito estava gravando. Sua lente capturou tudo. O Maybach perdendo o controle, o mergulho no rio e uma pequena figura magra se jogando na água na chuva como um anjo louco. A câmera gravou o momento em que ela rompeu a superfície pela segunda vez, arrastando um corpo 2 vezes seu tamanho atrás dela. Gravou-a deitada exausta na margem do rio, tremendo como uma folha em uma tempestade. E gravou-a rastejando para a escuridão, desaparecendo da cena antes que alguém pudesse ver seu rosto. A imagem estava borrada e manchada pela chuva, mas ainda clara o suficiente para mostrar que algo impossível havia acontecido. Uma mulher minúscula havia feito o que a física dizia que não podia ser feito. E então ela desapareceu como se nunca tivesse existido. A ambulância rugiu, luzes azuis e vermelhas rasgando a noite. Vincent Castellano foi colocado em uma maca, uma máscara de oxigênio sobre seu rosto, sangue ainda escorrendo da ferida em sua cabeça. Ninguém sabia que o homem que estavam salvando era o chefe da máfia mais temido na costa leste. Ninguém sabia que o carro que havia afundado no rio valia $500.000 e era blindado contra balas. E ninguém, nem mesmo o próprio Vincent, sabia que a pessoa que o havia puxado das garras da morte era apenas uma garota sem teto, pesando 45 quilos, tremendo na escuridão não muito longe, tossindo sangue e orando para que ela sobrevivesse à noite. Mas nos dias vindouros, quando o diabo de Manhattan acordasse e soubesse que ele ainda estava vivo, ele encontraria aquele vídeo. E ele viraria a cidade inteira de cabeça para baixo para encontrar o fantasma que havia salvado sua vida. Vincent Castellano abriu os olhos, e a primeira coisa que viu foi o teto branco e austero de um quarto que ele conhecia melhor do que qualquer hospital no mundo. Esta era a instalação médica secreta da família Castellano, enterrada profundamente dentro de um edifício de escritórios comum em Manhattan, onde o Dr. Nathan Reed havia costurado ele e seus homens de volta através de inúmeras feridas de bala, cortes de faca e ferimentos sobre os quais nenhum hospital público jamais foi permitido saber. Sua cabeça latejava como se alguém estivesse martelando nela por dentro. Ele tentou se sentar, mas seu corpo recusou e uma mão pressionou seu ombro, forçando-o a se deitar novamente. "Fique quieto, chefe", a voz de Marco disse ao lado dele, familiar e apertada com tensão. "Você quase morreu." Vincent virou a cabeça e olhou para o homem que o havia seguido por 15 anos. O homem em quem ele confiava mais do que em sangue, porque sangue podia trair você, e Marco não podia. O rosto de Marco estava mais pálido que o normal, sua barba rala como se ele não tivesse dormido por dias, e seus olhos continham algo que Vincent raramente via em alguém. Medo real. "O que aconteceu?" Vincent perguntou, sua voz rouca como se ele tivesse engolido o rio inteiro. E então ele lembrou. Chuva, a rodovia, freios falhando, o guardrail quebrando, água preta. O carro foi sabotado, Marco disse sem rodeios, sem desvios. A linha do freio foi cortada. Profissional, limpo, quase sem rastro, mas Léo verificou o destroço sob o rio e encontrou evidências. Vincent fechou os olhos por um segundo. Os freios foram cortados. Alguém havia tentado matá-lo. Alguém imprudente o suficiente, estúpido o suficiente ou desesperado o suficiente para ir atrás do diabo de Manhattan. "Moretti?" ele perguntou, mesmo que já soubesse a resposta. 9%, Marco acenou. "Aquele bastardo tem querido derrubar você por muito tempo."
Talvez ele pensou que este era o momento certo. Vincent lidaria com Moretti depois. Ele o despedaçaria peça por peça e o enviaria de volta para sua família em caixas separadas. Mas agora, algo mais acenava sua mente. Uma memória fraca, uma sensação vaga de pequenas mãos agarrando sua gola, de seu corpo sendo arrastado por água congelante. "Quem me tirou do carro?" ele perguntou. Marco ficou em silêncio por um momento, e aquele silêncio disse mais do que qualquer resposta. "Essa é a parte mais estranha", Marco disse enquanto tirava um tablet, deslizou a tela algumas vezes e o entregou a Vincent. "Nós conseguimos a filmagem da câmera de trânsito. Você precisa ver isso." Vincent pegou o tablet, apertou play e assistiu. A qualidade do vídeo era pobre, borrada pela chuva e escuridão, mas ainda clara o suficiente para mostrar o que aconteceu. O Maybach rasgando o guardrail, o mergulho no rio, e então uma figura, pequena, magra, se jogando na água como uma mulher louca. Vincent observou a figura desaparecer sob a superfície, e ele contou 10 segundos, 20, 30, tempo suficiente para ele pensar que ela havia se afogado. Então ela emergiu e estava arrastando-o com ela. Uma mulher que não poderia ter pesado mais que metade dele, puxando-o através da corrente, nadando contra a corrente com seu corpo, como uma âncora amarrada à sua garganta. Ela o arrastou para a margem. Ela ficou ali tremendo, exausta. E quando a equipe de resgate se aproximou, ela rastejou para a escuridão e desapareceu como um fantasma. "Quem é ela?" Vincent perguntou, seus olhos ainda fixos na tela, na forma desbotada se dissolvendo na noite. "Nós não sabemos ainda. Sem rosto, sem identidade, apenas que ela estava sob a ponte da quarta rua naquela noite, provavelmente sem teto." Vincent tocou a tela e congelou o quadro no último momento, antes que o fantasma desaparecesse. Ele olhou para a pequena silhueta que havia arriscado sua vida em água congelante para salvar um homem que ela não conhecia. Um homem que ela poderia ter deixado afogar se ela soubesse quem ele era. "Encontre-a", Vincent disse, sua voz não mais fraca, mas fria novamente, com o aço familiar do diabo de Manhattan. "Vire esta cidade inteira de cabeça para baixo se você tiver que. Encontre-a e traga-a aqui. 3 dias, 72 horas." Esse foi o tempo que as pessoas de Vincent Castellano rasgaram a área ao redor da ponte da quarta rua, procurando por um fantasma. Eles questionaram outros moradores de rua, pequenos traficantes de drogas nas esquinas, as garotas que trabalhavam nas ruas noturnas procurando por clientes. Qualquer um que pudesse ter visto uma mulher magra com cabelo castanho emaranhado. A maioria balançou a cabeça. Alguns falaram de uma garota que eles às vezes viam sob a ponte, silenciosa como uma sombra, nunca incomodando ninguém, nunca pedindo nada. Eles a chamavam de fantasma. A ironia era afiada. Léo foi quem a encontrou. O motorista e guarda-costas calmo, de 28 anos, seguiu traços fracos de debaixo da ponte até o Ferro Velho Leste, do Ferro Velho até uma igreja abandonada, e finalmente a um beco escuro a 2 quarteirões da ponte da quarta rua. Ela estava lá, encolhida atrás de uma grande lixeira, seu corpo tremendo incontrolavelmente, embora seus lábios estivessem azuis de frio. Leo quase passou por ela sem notar. Porque ela era tão pequena, ela quase se dissolveu no escuro. Apenas uma pilha de trapos entre o lixo. Então ela tossiu, uma tosse molhada e ensanguentada que rasgou seus pulmões. E Léo parou. Ele ajoelhou ao lado dela. E o que ele viu fez até um homem acostumado à morte estremecer. Ela estava queimando, não queimando em chama, mas queimando com febre tão alta que sua pele irradiava calor, mesmo enquanto seu corpo tremia de frio. Sua respiração era áspera e molhada. Cada respiração uma batalha que ela estava lentamente perdendo. Seus olhos estavam meio abertos, mas não viam nada. Apenas 2 discos verde claros afundando na inconsciência. Pneumonia, Léo percebeu de uma vez.
Ela havia ficado na água fria por muito tempo naquela noite, e seu corpo exausto não tinha forças para lutar contra nada. Ela estava morrendo bem aqui neste beco imundo entre lixeiras e fedor. O fantasma que havia salvado o chefe da máfia mais poderoso da costa leste estava morrendo, e ninguém no mundo se importava. Léo puxou seu telefone e discou para Vincent. Um toque e a voz de Vincent surgiu, fria e impaciente. Você a encontrou? Eu encontrei. Léo olhou para o pequeno corpo tremendo a seus pés. Ouviu sua respiração fraca e sibilante como água escoando por uma rachadura. Mas há um problema, chefe. Ela está morrendo. Silêncio do outro lado, longo e pesado. Então a voz de Vincent veio novamente, e pela primeira vez, Léo ouviu algo nela além de frieza. Traga-a aqui imediatamente. Ligue para o Dr. Reed e tenha tudo pronto. Ela não deve morrer. Você me ouve? Ela não deve morrer. Léo encerrou a chamada, tirou sua jaqueta e a envolveu em torno do corpo magro de Ivy. Ela era leve como uma criança quando ele a levantou. Tão leve que ele se perguntou como este corpo poderia ter arrastado um homem pesando 90 quilos de um carro afundando. Ela não deve morrer, ele sussurrou a ordem de Vincent novamente como uma oração. Aguente firme, fantasma. Meu chefe deve a você a vida dele. Ivy acordou e não sabia onde estava, e essa foi a primeira coisa que a assustou, porque nos últimos 2 anos ela sempre soubera exatamente onde estava, sob a ponte da 4ª Rua, entre concreto e ferrugem e o rugido do tráfego acima. Mas isso não era debaixo da ponte. Este lugar era macio, quente e cheirava limpo, um cheiro que ela havia esquecido há muito tempo. Ela estava deitada em uma cama maior do que qualquer uma que ela já havia visto em sua vida, com lençóis de cetim branco lisos como água, e um edredom tão grosso que ela sentiu como se estivesse afundando em uma nuvem. O quarto ao redor dela era tão grande quanto o apartamento em que ela e sua mãe viveram uma vez, com cortinas de veludo vermelho, lustres de cristal e pinturas nas paredes que ela não entendia, mas sabia que valiam mais que sua vida. Ivy tentou se sentar, mas seu corpo recusou. Uma linha intravenosa estava em sua mão, e ela percebeu que havia um monitor cardíaco apitando constantemente ao lado da cama. Onde ela estava? Quem a havia trazido aqui? E por quê? A porta abriu e Ivy teve a resposta para pelo menos uma dessas perguntas. O homem que entrou era tão alto que ele teve que inclinar a cabeça ligeiramente para passar pela porta, ombros tão largos quanto uma moldura de janela, músculos se movendo sob uma camisa preta cara e um rosto esculpido em mármore com uma mandíbula quadrada, um nariz reto e olhos cinza aço. Uma cicatriz fraca corria do canto de seu olho esquerdo, descendo sua maçã do rosto, não o tornando mais feio, mas mais perigoso. Este era o homem que ela havia puxado do carro afundando. Ela sabia instantaneamente, e mesmo que naquela noite ela só o tivesse visto através da escuridão e água lamacenta. Aquela constituição massiva, aquele peso pesado enquanto ela o arrastava pela corrente. Não poderia ser ninguém mais. Ele estava vivo, e ele estava ali parado, olhando para ela, com olhos que ela não conseguia ler. Vincent não disse nada por um longo momento. Ele apenas ficou ali com as mãos nos bolsos, observando-a como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Então ele deu um passo à frente, puxou uma poltrona luxuosa para o lado da cama e sentou-se, ainda mantendo distância, mais perto o suficiente para que ela pudesse ver cada linha de seu rosto. Você é quem me salvou, ele disse, sua voz baixa e rouca. Uma afirmação, não uma pergunta. Ivy não respondeu. Ela não tinha forças para, e ela não sabia o que dizer. Por quê? Vincent perguntou, inclinando-se para a frente, seus olhos cinzentos perfurando os dela, como se ele quisesse arrancar a resposta de sua alma. Você não sabia quem eu era. Você não sabia o que eu fiz. Você pulou em água congelante para salvar um estranho. Por quê? Ivy olhou direto em seus olhos e não viu razão para mentir.
porque você estava morrendo, e eu era a única que podia fazer algo. Vincent piscou como se essa resposta não estivesse em nenhum dos roteiros que ele havia preparado. Você não sabia quem eu era? Ele perguntou novamente, com um traço de dúvida. Eu deveria ter sabido quem você era. Eve perguntou de volta, e pela primeira vez, ela viu algo em seu rosto além de frieza. Surpresa! Surpresa real! Eu sou Vincent Castellano. Ele disse o nome como se explicasse tudo. Eve esperou pelo sentimento familiar, pelo medo ou reconhecimento para atacar, mas nada veio. O nome não significava nada para ela. Ela havia morado debaixo de uma ponte por 2 anos. Não havia lido jornais, não havia assistido às notícias, não havia se importado com nada exceto sobreviver a cada dia. Eu não sei quem você é, ela repetiu, sua voz de uma garganta seca. E isso importa. Vincent recostou-se e Ivy percebeu que ele estava olhando para ela de forma diferente agora. Não olhando para ela como Grady havia feito, não olhando através dela como o resto do mundo fazia, mas olhando diretamente para ela como se ela fosse uma pessoa real que valia a pena ver. Você não tem medo de mim, ele disse. Não uma pergunta, mas uma observação assombrada. Eu parei de ter medo há muito tempo, Ivy respondeu. E ela não estava mentindo. Ela havia vivido coisas piores do que qualquer coisa que um chefe da máfia pudesse fazer a ela. Ela havia ido ao fundo e aprendido que quando você não tem mais nada a perder, você não tem mais nada a temer. Vincent olhou para ela por um longo tempo, seus olhos cinzentos profundos e ilegíveis. Então ele fez algo que Ivy não esperava. Ele sorriu, não largo ou caloroso, apenas uma leve curva no canto da boca. Mas isso mudou todo o seu rosto. Pela primeira vez, ele disse suavemente, como se para si mesmo mais do que para ela. Pela primeira vez, alguém me olhou nos olhos sem tremer. Ivy não sabia o que isso significava. Ela apenas sabia que estava presa neste quarto, no mundo deste homem, e não tinha saída. Mas, estranhamente, ela não sentiu a necessidade de escapar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém realmente a via. Vincent se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora com suas costas para Ivy, como se estivesse pesando algo importante. No meu mundo, ele começou, sua voz baixa e sem pressa. Existem regras que ninguém tem permissão para quebrar. E uma dessas regras é sobre dívida. Ele se virou para ela, olhos cinzentos afiados, mas não mais ameaçadores. Você salvou minha vida. Essa é a maior dívida que uma pessoa pode dever. E eu, Vincent Castellano, não deixo dívidas impagas. Ivy queria dizer que ela não precisava que ele pagasse nada, que ela apenas queria ir embora e voltar para sua vida sob a ponte, não importa quão miserável aquela vida fosse. Mas antes que ela pudesse falar, a porta abriu novamente, e um homem mais velho entrou por volta dos 50, cabelo sal e pimenta, óculos com aros dourados, carregando uma pasta de couro preta que o fazia parecer muito profissional. Este é o Dr. Nathan Reed, Vincent disse brevemente. Ele verificará sua condição. Dr. Reed acenou para Ivy com um sorriso caloroso e começou seu exame, verificando seu pulso, sua pressão arterial, ouvindo seus pulmões, sua carranca se aprofundando a cada passo. Quando ele pediu a Ivy para tirar a camisa, ela hesitou, mas depois obedeceu porque não tinha forças restantes para resistir. O quarto caiu em silêncio quando o Dr. Reed viu o que estava em seu corpo. Cicatrizes antigas cruzando suas costas. Traços de surras de um padrasto anos atrás. Queimaduras de cigarro em seu ombro. Presentes dos traficantes que uma vez aprenderam. E a longa cicatriz em seu braço esquerdo, que ela mesma havia feito na noite mais escura de sua vida, quando ela não queria mais existir. Dr. Reed não perguntou. Ele apenas escreveu, seu rosto neutro, mas seus olhos cheios de compaixão. Vincent ficou ali, e Ivy sentiu seu olhar em suas cicatrizes. Ela esperou por nojo, por pena, por desprezo. Mas quando ela o olhou, ela só viu sua mandíbula apertada
e suas mãos curvadas em punhos como se ele estivesse segurando a raiva. Desnutrição severa, o Dr. Reed relatou depois que Ivy se vestiu novamente. Anemia, uma infecção pulmonar em um estágio perigoso. Ela precisa de cuidados médicos por pelo menos várias semanas. E uma dieta especial. Caso contrário, ele balançou a cabeça. Ela não sobreviverá a este inverno. Vincent acenou como se já soubesse disso. Você ficará aqui, ele disse a Ivy, sua voz não deixando espaço para discussão. Você receberá cuidados médicos, um lugar para ficar, comida. Em troca, você não sairá até que eu permita. Eu não preciso de caridade, Ivy disse, sua voz, mas ainda carregando o último de seu orgulho. Isso não é caridade. Vincent se aproximou e olhou diretamente em seus olhos. Este sou eu pagando uma dívida. Você salvou minha vida. Agora eu estou salvando a sua. Essa é a regra. Ivy queria recusar. Ela não confiava em ninguém, especialmente limpa a garganta, homens poderosos. A experiência havia lhe ensinado que eles sempre queriam algo, e o que eles queriam geralmente a machucava. Mas seu corpo estava morrendo, e ela sabia disso. Cada respiração era uma batalha, e ela estava perdendo. Sua mão derivou para seu peito, onde o anel de prata de sua mãe ainda repousava na corrente barata. Você tem que viver, sua mãe havia dito em seus últimos dias, quando o câncer já havia tirado quase toda a sua força. Não importa o que, você tem que viver. Ivy fechou os olhos por um momento e viu o rosto de sua mãe. Um rosto desbotado pelo tempo, mas nunca desaparecido. Sua mãe queria que ela vivesse. E talvez, apenas talvez, esta fosse sua única chance. Tudo bem, ela abriu os olhos e olhou para Vincent. Eu ficarei. Vincent acenou. E Ivy pensou ter visto um lampejo de alívio em seus olhos frios e cinzentos. Mas talvez ela imaginou isso. Bom, ele disse e saiu do quarto, deixando Ivy sozinha com o Dr. Reed e as perguntas sem respostas sobre seu futuro no mundo do diabo de Manhattan. Durante os primeiros dias na mansão Castellano, Ivy sentiu-se como um peixe jogado em terra seca. Tudo ao redor dela estava errado de uma maneira que doía. A cama era muito macia, muito larga, muito gentil para ela dormir. Ela estava acostumada ao concreto frio, ao rugido do tráfego, à necessidade de ficar alerta, mesmo em seus sonhos. Então, na primeira noite, ela puxou o cobertor para o chão e deitou no canto do quarto com as costas contra a parede e os joelhos puxados para o peito. Só assim ela conseguia fechar os olhos. Comida era outro problema. Eles lhe trouxeram refeições que ela nunca havia visto em sua vida. Carne fina, vegetais verdes frescos, pão quente e todo tipo de sobremesa doce, mas Ivy não conseguia terminá-los. Ela comeu metade e escondeu o resto debaixo do travesseiro. Um hábito dos anos em que ela nunca soube de onde viria a próxima refeição. A empregada encontrou a comida restante e relatou, mas ninguém disse nada a ela. Eles apenas olharam para ela com olhos estranhos, como se ela fosse uma criatura de outro planeta. Ela não pediu nada. Não pediu roupas novas, embora o que ela usava tivesse sido lavado, mas ainda estava velho e rasgado. Não perguntou sobre Wi-Fi ou televisão ou qualquer outro luxo no quarto. Ela apenas sentou-se à janela por horas olhando para o jardim, silenciosa como um fantasma. No terceiro dia, sua porta abriu e uma mulher entrou. Cerca de 33, cabelo preto longo e brilhante, olhos cinzentos como os de Vincent, mas mais afiados e frios, vestindo um elegante terno cinza, joias de diamante brilhantes, e olhando para Ivy como se ela fosse um inseto que havia rastejado para dentro da casa, Sofia Castellano. Ela se apresentou sem calor, irmã de Vincent. Ivy se levantou, seu instinto dizendo a ela para não se sentar quando alguém estava de pé sobre ela. Ela não disse nada e esperou. Sofia andou pelo quarto, seus dedos deslizando sobre a superfície da mesa como se ela temesse que Ivy tivesse roubado algo. O que você quer do meu irmão?
Sofia perguntou sem rodeios. Dinheiro, status, ou você acha que pode subir na cama dele e se tornar a amante deste lugar? Eve piscou confusa. Eu não quero nada, ela disse, sua voz rouca de dias de pouca fala. Eu só quero ir embora, Sofia bufou, claramente não acreditando nela. Todo mundo quer algo, especialmente aqueles que fingem que não. Eu estarei te observando, e se você fizer algo para prejudicar meu irmão, eu pessoalmente enterrarei você, onde ninguém jamais a encontrará. Sofia virou-se e saiu, seus saltos batendo no chão de mármore como a contagem regressiva de uma bomba. Eve a observou ir sem medo ou raiva. Ela havia conhecido muitas pessoas como Sofia, pessoas com poder que usavam para ameaçar outros. Ela apenas sentiu-se cansada, cansada até o osso. Em outro quarto da mansão, Vincent sentou-se diante dos monitores da câmera de segurança, observando tudo se desenrolar. Ele viu Ivy permanecer imóvel depois que Sofia saiu. A viu retornar ao canto e olhar pela janela. A viu tocar seu peito, onde o anel de prata repousava sob suas roupas, como se fosse a única coisa que a impedia de desaparecer. Ela é estranha, Marco disse. Ela não exige nada, não reclama, não tenta seduzir ninguém ou construir conexões. Ela apenas senta lá como se estivesse esperando por algo. O que ela está esperando? Vincent perguntou. Não a Marco, mas a si mesmo. Ele havia conhecido todo tipo de pessoa em sua vida. Os gananciosos, os bajuladores, aqueles dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. Mas ele nunca havia conhecido alguém como Eve, alguém que realmente não queria nada. E era nisso que ele não conseguia parar de pensar. Naquela noite, um grito rasgou a quietude da mansão Castellano. O guarda no corredor sobressaltou-se e alcançou sua arma. Mas antes que ele pudesse agir, Vincent já estava se movendo. Ele não sabia por que estava lá, por que estava acordado e andando pelo corredor perto do quarto dela. Mas quando ele ouviu aquele grito, seus pés o levaram sem pensar. Ele empurrou a porta de Eve e viu uma cena que, limpa a garganta, fez seu coração congelado doer. Ela não estava na cama. Ela estava encolhida no canto, como um animal ferido, costas pressionadas contra a parede, braços envoltos sobre sua cabeça, e ela estava gritando. Não com raiva, não pedindo ajuda, mas o grito de uma alma sendo despedaçada por dentro. O grito de alguém revivendo as memórias mais horríveis que a mente tenta enterrar. Por favor, não, ela chorou, sua voz rouca e desesperada. Eu sinto muito. Eu serei boa. Por favor, não me bata mais. Vincent ficou ali congelado. Um homem que havia matado sem piscar, que havia torturado inimigos sem hesitação, não sabia o que fazer com uma mulher tendo um pesadelo. Ele nunca havia confortado ninguém e nunca havia precisado. No mundo dele, emoção era fraqueza, e fraqueza significava morte. Mas vendo Ivy dobrada em si mesma, ele não conseguia desviar o olhar. Ele se aproximou lentamente como quem se aproxima de um cervo assustado. Ajoelhou-se a alguns passos dela, mantendo distância, não a tocando porque ele sabia que às vezes o toque piorava as coisas. Ele sabia porque ele havia sido como ela anos atrás, quando seu pai ainda estava vivo, e o cinto de couro do homem vivia em cada um de seus pesadelos. Eve, ele disse o nome dela, baixo e firme, tentando alcançá-la através da névoa da memória, prendendo-a. Eve, você está aqui. Você está segura. Ela não respondeu. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada. Discos verde claros olhando para algum lugar distante que ele não conseguia alcançar. Ela continuou tremendo, continuou sussurrando. Por favor, ele não queria ouvir. Eu não quero isso. Ela gemeu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela nem sentiu. Por favor, me deixe ir. Por favor, pare. Algo flamejou no peito de Vincent. Raiva, crua e violenta. Alguém havia feito isso a ela. Alguém a havia feito implorar em seu sono.
Alguém havia deixado cicatrizes mais profundas do que as em sua pele. E ele queria encontrar essa pessoa e despedaçá-los. Você está segura? Ele repetiu, sua voz mais suave. Uma voz que ele não sabia que tinha. Ninguém pode tocar você aqui. Eu não deixarei ninguém te machucar. 1 minuto passou, então outro. Lentamente a respiração de Ivy se acalmou. Seus ombros pararam de tremer. Seus olhos piscaram e focaram. Ela olhou para Vincent e naquele momento ele viu. Não fraqueza, não autopiedade, mas verdadeira quebradura. O tipo que vem de uma alma esmagada muitas vezes e de alguma forma ainda tentando se encaixar de volta. Ele reconheceu isso porque ele via isso todo dia no espelho, em seus próprios olhos. Eu sinto muito, Ivy sussurrou. Você não precisa, Vincent disse, e se surpreendeu por realmente querer dizer. Todos nós temos fantasmas. Ivy olhou para ele e pela primeira vez ele viu algo em seus olhos além do vazio. Entendimento. Ela o entendeu sem palavras. Entendeu que ele carregava cicatrizes invisíveis também. Que por trás do diabo de Manhattan houve uma vez uma criança assustada como ela. Você tem pesadelos também? Ela perguntou suavemente. Vincent não respondeu porque ele não precisava. Seu silêncio foi resposta suficiente. Ele se levantou, mas não saiu. Ele puxou uma cadeira perto de seu canto e sentou. Vá dormir, ele disse, sua voz não mais fria, apenas cansada da maneira de alguém que lutou por muito tempo. Eu estarei aqui. Ivy o observou por um longo momento, como se testasse se ele falava sério. Então ela fechou os olhos e, pela primeira vez desde que chegou, ela realmente dormiu. Não o sono superficial de alguém sempre em guarda, mas o sono profundo de alguém que sabia que outro estava vigiando. Vincent ficou ali a noite toda observando-a e se perguntando por que uma estranha o fazia se sentir menos sozinho do que qualquer um que ele já havia conhecido. A alguns quilômetros de distância, em um bar gasto no Lower East Side, o detetive Richard Grady estava em seu terceiro copo de uísque, remoendo o estranho desaparecimento de sua presa favorita. A garota sem teto sob a ponte da quarta rua havia sumido. Grady havia voltado lá 2 vezes desde aquela noite chuvosa, querendo continuar seu pequeno jogo, querendo ver se a garota era estúpida o suficiente para ficar depois de sua ameaça. Mas ela não estava mais lá. O abrigo de papelão ainda jazia colapsado na lama, suas poucas posses ainda espalhadas, mas a garota não estava em lugar nenhum para ser encontrada. Grady não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem. Ele questionou os outros moradores de rua, ameaçou alguns traficantes de drogas e, finalmente, um viciado faminto vendeu-lhe informações por dinheiro. A garota havia sido levada pelas pessoas de Castellano alguns dias atrás. Grady quase cuspiu seu uísque quando ouviu aquele nome. Vincent Castellano, o diabo de Manhattan, o chefe da máfia mais temido na costa leste, um homem que nem mesmo a polícia ousava tocar. Por que alguém assim se importaria com uma garota sem teto imunda? Grady cavou mais fundo usando suas conexões corruptas na força policial e eventualmente juntou as peças. O acidente na ponte da quarta rua naquela noite, o Maybach caindo no rio e uma figura pulando para salvar o motorista. A garota sem teto havia salvado a vida de Vincent Castellano. Grady riu. Uma risada amarga, gananciosa. O mundo era verdadeiramente irônico. Ele puxou seu telefone e discou um número que ele havia memorizado há muito tempo. Antônio Moretti, o inimigo jurado da família Castellano, e o homem que pagava Grady por informações sobre a atividade policial. Moretti atendeu após 2 toques, sua voz fria e cautelosa. O que é, Grady? Eu tenho boas notícias para você. Grady abaixou a voz, lambendo os lábios como uma cobra farejando uma presa. Vincent Castellano tem uma fraqueza agora. Uma mulher. Houve um momento de silêncio. Então Moretti riu. Uma risada baixa, perigosa. A risada de um homem que esperou anos por esta chance. O diabo tem uma fraqueza agora.
Interessante. Me diga tudo. Grady contou a ele sobre a garota sem teto, sobre o resgate, sobre ela estar na mansão Castellano protegida como algo precioso. Moretti ouviu. E quando Grady terminou, ele já tinha um plano. Se a garota é tão importante para Vincent, Moretti disse lentamente, então ela é como nós o destruímos. Encontre uma maneira de se aproximar dela. Aprenda sua rotina e quando chegar a hora, nós a usaremos para atacar onde mais dói em Vincent. Grady riu em concordância, não sabendo que ele acabara de assinar sua própria sentença de morte. 2 semanas se passaram como um sonho que Ivy não ousava acreditar que era real. Sob os cuidados do Dr. Reed e uma dieta especial, seu corpo começou a curar de maneiras que ela não havia pensado ser possível. Sua pele pálida lentamente aqueceu para um rosa suave. As tosses ensanguentadas diminuíram e depois desapareceram. Ela ganhou 3 quilos, e embora ainda estivesse muito mais magra que o normal, ela não parecia mais um esqueleto ambulante. Mas a maior mudança não foi em seu corpo. Foi em sua alma. Ivy começou a ler. A biblioteca da mansão Castellano era vasta e cheia de livros que ela nunca havia ousado sonhar em tocar. Ela começou com romances simples, então passou para a poesia, então para a filosofia. Ela leu como se compensasse os anos em que lhe foi negado aprender, como se cada página fosse uma porta para um mundo que lhe havia sido recusado. Ela também começou a conversar com a equipe, breve e tímida no início, depois mais longa e fácil. Rosa, a cozinheira idosa com mãos calejadas e um sorriso gentil, foi a primeira a romper a concha de Ivy. Ela lhe trouxe refeições especiais e contou histórias sobre sua casa no México. Ela não pediu nada em troca. Ela simplesmente deixou Ivy saber que alguém se importava. Ela é genuinamente boa. Marco disse a Vincent durante uma das reuniões diárias. Eu a observei por 2 semanas agora. Não há nada suspeito. Nenhum contato com ninguém de fora. Nenhuma tentativa de coletar informações sobre a família. Ela apenas lê, come e às vezes conversa com Rosa. Se isso é uma atuação, ela é a melhor artista que eu já vi. Vincent não respondeu, mas ele sabia que Marco estava certo. Ivy não tinha esquemas. Ela não era como ninguém que ele já havia conhecido neste mundo de engano e traição. E talvez fosse por isso que ele não conseguia parar de pensar nela. Ele começou a aparecer nos lugares que ela frequentava, a biblioteca à tarde, o jardim pela manhã, o corredor fora de seu quarto à noite. Ele disse a si mesmo que era sobre segurança, sobre proteger seu investimento. Mas no fundo ele sabia que era uma mentira. Ele queria estar perto dela. Isso era tudo. Uma noite de dezembro, quando a neve começou a cair suavemente fora das janelas. Vincent encontrou Ivy em pé sozinha na grande sacada da sala de estar. Ela estava usando um casaco que Rosa havia encontrado para ela. Seus braços estavam envoltos em si mesma. Ela estava observando os flocos de neve como se fossem algo miraculoso. Ele parou ao lado dela sem falar. Eles ficaram em silêncio, ombros quase se tocando, respiração florescendo branca no ar frio. Ivy não virou para olhá-lo, mas ela também não se afastou. Obrigada, ela disse depois de um longo tempo, sua voz leve como o vento. Vincent não perguntou pelo que ela estava agradecendo a ele. Havia muito e muito pouco de uma vez. Ele apenas acenou, embora ela não pudesse ver. Então ela adicionou ainda mais suavemente. Obrigada por não perguntar. Vincent entendeu. Ela quis dizer obrigado por não questionar seu passado, por não cavar as cicatrizes que ela tentava esconder, por não forçá-la a explicar como ela se tornou assim. Ele simplesmente a deixou ser ela mesma. E às vezes esse era o maior presente que uma pessoa podia dar a outra. Eles ficaram ali até a neve empoeirar seus ombros de branco. 2 figuras em uma noite de inverno, silenciosas juntas e não sozinhas. Naquela manhã, a neve cobriu o jardim da mansão Castellano como um cobertor branco puro, escondendo todas as manchas do mundo debaixo dele.
Eve ficou perto da janela, olhando para a cena perfeita, e sentiu um estranho anseio subir em seu peito. Ela queria ir lá fora. Ela queria tocar a neve, sentir o frio em sua pele, lembrar como o mundo além dessas quatro paredes parecia. O Dr. Reed havia permitido seu movimento gentil. E quando ela perguntou a Léo, o guarda-costas calado acenou em concordância. Eles iriam apenas andar pelo jardim. Que perigo poderia haver? Esse foi o primeiro erro. O jardim era largo e silencioso. Roseiras nuas pesadas com neve, caminhos de mármore brilhando sob o fraco sol de inverno. Ivy caminhou lentamente, respirando o frio cortante, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu quase em paz. Léo seguiu alguns passos atrás, seus olhos constantemente varrendo a área como um cão de caça, sentindo o perigo. Mas mesmo os melhores cães de caça podem perder o inimigo. O primeiro tiro rasgou a quietude sem aviso. Léo desabou antes que Ivy pudesse sequer virar. Seu sangue florescendo vermelho pela neve branca, como uma flor mortal. 4 homens apareceram de trás dos arbustos, vestidos de preto, rostos cobertos, armas apontadas diretamente para ela. Eles não disseram nada, não exigiram nada. Apenas avançaram com os passos de homens acostumados a sequestrar e matar. Ivy ficou ali, seu coração disparado, e ela sabia que tinha 2 escolhas: render-se ou lutar. Render-se significava ser levada, torturada, usada como um peão em um jogo de poder que ela não entendia. Lutar significava possivelmente morrer bem aqui na neve, apenas alguns quilômetros da ponte sob a qual ela havia vivido uma vez. Ela escolheu lutar, não porque fosse corajosa, mas porque havia suportado demais para se render. Agora, quando o homem líder se moveu em direção a ela, Ivy se lançou para Léo, não para fugir, mas porque ela sabia que ele tinha uma arma. O atirador não esperava essa reação. Ele pensou que sua presa congelaria ou imploraria como as outras. Ele estava errado. Ivy caiu ao lado de Léo, deslizou a mão sob sua jaqueta e puxou a pistola que ele sempre carregava. Ela não sabia atirar. Ela nunca havia segurado uma arma antes, mas ela sabia como sobreviver. E às vezes sobreviver significava fazer coisas que ela não achava que poderia fazer. O atacante líder se lançou para pegar a arma. Ivy girou e esmagou a coronha da pistola em sua têmpora com toda a sua força. Ele caiu na neve inconsciente. Ela não parou. Ela se levantou e apontou para os 3 restantes, suas mãos tremendo, mas seus olhos firmes. Afastem-se, ela disse, sua voz tão fria que ela mal a reconheceu a si mesma. Afastem-se ou eu atirarei. Os 3 homens hesitaram. Eles não haviam esperado que sua presa fraca revidasse. E naquele momento de hesitação, tiros irromperam da mansão. Vincent e Marco apareceram com os guardas, armas rugindo, e em menos de 1 minuto, os 3 restantes jaziam na neve, ou mortos, ou feridos demais para se mover. Então tudo ficou em silêncio. Vincent passou por cima de corpos, por cima de sangue, encharcando a neve branca, e parou na frente de Ivy. Ela ainda estava ali, a arma em sua mão. O sangue do homem que ela atingiu espirrou em seu rosto, vermelho escuro contra a pele pálida. Mas seus olhos estavam calmos, assustadoramente calmos. Não a calma de alguém que não conhecia o medo, mas a calma de alguém que havia enfrentado a morte muitas vezes para tremer diante dela mais. Lo está ferido, ela disse uniformemente. Chame um médico. Vincent olhou para ela e viu algo novo naqueles olhos verdes extintos. Força, vontade, uma capacidade de lutar que ele não havia esperado de um corpo tão pequeno e quebrado. Ela não era apenas frágil, ela era uma guerreira derrubada pela vida, mas nunca verdadeiramente rendida. Marco ligou para o Dr. Reed. Vincent ordenou sem tirar os olhos de Ivy. E limpe isso, eu quero saber quem eles eram e quem os enviou. Então ele fez algo que surpreendeu a todos. Ele tirou seu casaco e o cobriu sobre os ombros de Ivy.
gentilmente tirou a arma de sua mão. Você está segura agora, ele disse em uma voz mais suave do que qualquer um já havia ouvido dele. Você se saiu muito bem. Eve olhou para ele e pela primeira vez ela se permitiu se apoiar em alguém. Ela se inclinou para Vincent e ele a pegou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Após o ataque no jardim, Vincent triplicou a segurança. Guardas foram postados por toda a mansão. O sistema de vigilância foi atualizado. Ninguém era permitido entrar ou sair sem sua aprovação. Léo sobreviveu. A bala passou por seu ombro sem atingir uma artéria, e ele se recuperou no quarto médico do Dr. Reed. Mas a maior mudança não foi a segurança. A maior mudança foi que Vincent começou a vir ao quarto de Eve toda noite. Na primeira noite, ele disse que era para verificar a segurança. Na segunda noite, ele disse que era para ter certeza de que ela não estava tendo pesadelos. Na terceira noite, ele não disse nada. Ele simplesmente veio e sentou na poltrona perto da janela. E eles começaram a conversar. Não conversas fiadas sem sentido, não perguntas investigativas ou mentiras educadas, mas conversas reais, do tipo que nenhum deles tinha tido com ninguém em muitos anos. Eles começaram com pequenas coisas, o livro que Ivy estava lendo, o trabalho que Vincent tinha que lidar naquele dia, o frio incomum de dezembro este ano. Mas lentamente, enquanto a escuridão preenchia o quarto e apenas a lâmpada noturna brilhava, suas paredes começaram a cair. Uma noite, Ivy perguntou sobre a cicatriz em seu rosto. Vincent ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para ela pensar que ele não responderia. Então ele começou a contar a ela sobre seu pai, Jeppe Castellano, o chefe da máfia anterior, um homem que o mundo exterior temia, mas cuja família vivia em terror. Ele batia em sua esposa. Ele batia em seus filhos com cintos, com punhos, com o que quer que estivesse à mão, quando estava bêbado ou com raiva, ou simplesmente queria lembrar a todos quem era o dono da casa. Esta cicatriz, Vincent tocou sua bochecha, é do meu 14º aniversário. Eu derramei vinho em sua camisa na frente de convidados. Ele esperou até eles saírem e então cortou meu rosto com seu anel. Ele disse que era para eu lembrar de nunca mais o envergonhar. Ivy ouviu sem falar. Sua mão apertou até suas unhas cortarem sua palma. Ela entendeu profundamente. Minha mãe suportou 18 anos. Vincent continuou, sua voz rouca como se as palavras estivessem rasgando sua garganta. Então um dia ela não aguentou mais. Ela esperou até eu estar na escola, até Sofia estar na escola. Então ela engoliu uma garrafa inteira de pílulas para dormir e nunca mais acordou. Ele pausou e puxou um fôlego profundo. Eu tinha 16 anos quando a encontrei na cama. Ela parecia que estava dormindo, mas estava fria. O quarto caiu em pesado silêncio. Ivy não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem suavizar aquele tipo de dor. E então ela não falou. Ela se levantou da cama, foi para onde Vincent estava sentado e sentou no chão ao lado de seus pés. Nós somos os mesmos, ela disse suavemente, olhos na janela, na escuridão lá fora. Nós fomos criados pela dor. Nós carregamos cicatrizes que ninguém vê. Nós somos tão solitários, nós nem sabemos como não ser mais solitários. Vincent olhou para ela. No escuro, ele a viu mais claramente do que nunca. Não com seus olhos, mas com algo mais profundo. Ele viu uma alma quebrada como a sua. Viu alguém derrubado pela vida que ainda estava de pé. Viu uma guerreira na forma de uma garota magra e frágil. Ele não sabia o que estava fazendo quando sua mão se estendeu no escuro, procurando pela dela. E ela não se afastou quando seus dedos tocaram os dela. Eles sentaram ali em silêncio, de mãos dadas, duas almas quebradas se tocando pela primeira vez. Sem promessas, sem declarações de amor, apenas a conexão de duas pessoas muito cansadas de lutar sozinhas. E naquele momento, tanto Vincent quanto Ivy se sentiram um pouco menos sozinhos. Sofia Castellano mudou sua atitude em relação a Ivy após o ataque no jardim.
Ela não a via mais como uma oportunista ou uma ameaça, mas com o respeito que uma mulher tem por outra, que escolheu lutar em vez de se render. Então, quando Sofia ofereceu levar Ivy para comprar roupas novas, Vincent concordou com a condição de que guardas os acompanhassem. Eles foram a uma boutique sofisticada em Manhattan que Sofia frequentava. Ivy se sentiu deslocada entre os vestidos caros e os vendedores excessivamente educados. Mas Sofia a guiou pacientemente, escolhendo roupas simples e elegantes que se adequavam à sua pequena estrutura. Eles tinham acabado de sair da loja carregando suas sacolas quando um homem bloqueou o caminho deles. Grady estava lá em um uniforme de polícia, um sorriso falso em seus lábios e olhos afiados por trás da máscara amigável. Ivy o reconheceu instantaneamente e seu sangue pareceu congelar. Senhorita, Grady disse com preocupação fingida. Eu sou o detetive Grady com o Departamento de Polícia de Nova York. Eu tenho estado preocupado com você desde que você desapareceu da área da Ponte da Quarta Rua. Você está bem? Alguém está forçando você a ficar em algum lugar? Se você precisar de ajuda, eu posso proteger você. Eve congelou enquanto memórias de noites chuvosas sob a ponte voltavam, seu calcanhar esmagando suas latas, sua voz desdenhosa chamando-a de lixo, a lanterna como uma lâmina no escuro. Ela queria falar, gritar que ele era quem a havia atormentado, mas sua garganta se fechou e nenhuma palavra saiu. Sofia deu um passo à frente, colocando-se entre Eve e Grady, seus olhos cinzentos gelados. Detetive Grady, ela disse lentamente com sarcasmo aberto. Eu conheço você. Você é o policial corrupto que extorque os moradores de rua e protege traficantes de drogas no Lower East Side. Não faça um show para mim. O rosto de Grady mudou e o sorriso desapareceu, mas ele rapidamente se recuperou. Eu não sei do que você está falando. Eu só quero ter certeza de que esta garota não está sendo mantida contra sua vontade. A família Castellano não é conhecida por ser segura. Ela está saindo comigo agora mesmo. Sofia bufou e tirou seu telefone. Toque nela e eu ligarei para meu irmão. E você sabe o que Vincent Castellano faz com quem toca no que é dele. Grady olhou para Sofia, então para os guardas se aproximando, e soube que ele havia perdido esta rodada. Ele recuou, mas antes de se virar, ele olhou para Eve com veneno em seus olhos. Nós nos encontraremos novamente, ele sussurrou, para que apenas ela pudesse ouvir. E da próxima vez, ninguém estará lá para proteger você. Sofia puxou Ivy imediatamente e ligou para Vincent no caminho de volta. Quando eles alcançaram a mansão, Vincent já estava esperando no salão, seu rosto esculpido em pedra, olhos cinzentos queimando com uma fúria que ele raramente mostrava. Ele não perguntou se Ivy estava bem. Ele apenas olhou para ela, viu o medo que ela tentava esconder, e isso foi o suficiente para ele ordenar a Marco que investigasse Grady imediatamente. Eu quero tudo sobre ele, Vincent disse, sua voz fria como aço. Tudo o que ele fez, todos a quem ele está conectado, cada crime que ele encobriu, e eu quero saber se ele está ligado a Moretti. Marco acenou e desapareceu para cumprir a ordem. Mas a investigação não parou com Grady. Vincent também ordenou uma busca de antecedentes sobre Eve, não porque ele duvidasse dela, mas porque ele queria saber quem a havia machucado, e ele queria saber para poder se vingar. O relatório veio 2 dias depois, e quando Marco o colocou na mesa de Vincent, seu rosto ficou pálido como se ele acabasse de ler sua própria sentença de morte. Vincent leu sobre a mãe de Eve, morrendo de câncer quando Eve tinha 16 anos. Sobre seu padrasto, Thomas Sullivan, abusando dela dos 16 aos 18 de maneiras que o relatório não ousou detalhar. Sobre ela fugir e viver nas ruas. Sobre a rede de tráfico que a sequestrou quando ela tinha 22 anos e a manteve por 8 meses em um inferno vivo antes que ela escapasse. E sobre o bebê que ela carregou após o estupro e perdeu em seu 5º mês porque seu corpo estava muito quebrado para sustentá-lo.
Vincent terminou o relatório e sentou-se imóvel por muito tempo. Suas mãos cerradas tão fortemente que suas unhas cortaram suas palmas e sangraram sem ele notar. Então ele se levantou, foi até a janela e olhou para a escuridão. Encontre seu padrasto, ele disse, sua voz não mais a de um chefe da máfia, mas de um diabo libertado de correntes. E encontre os traficantes que aprenderam. Eu não me importo onde eles estão ou o que eles estão fazendo. Encontre-os e traga-me suas informações. Na véspera de Natal, a mansão Castellano brilhava com luzes e o cheiro de pinho. Sofia havia organizado uma pequena reunião com apenas os membros mais próximos da família. Marco Léo, que havia se recuperado, Dr. Reed, Rosa e alguns guardas leais, sem convidados externos, sem exibição de poder. Apenas família como os Castellanos a definiam. Eve estava em um canto da sala de estar, tímida no vestido azul profundo que Sofia havia escolhido para ela. Ela nunca havia comparecido a uma festa como esta. Durante os anos sob a ponte, o Natal havia sido apenas uma noite mais fria que o normal, com luzes distantes de casas às quais ela não pertencia. Mas esta noite, pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu parte de algo. A noite foi quente e gentil com o riso de Marco enquanto ele contava histórias. A repreensão afetuosa de Rosa, enquanto ela urgia a todos a comer mais, e até o raro sorriso de Léo em direção a Eve, enquanto ele a agradecia novamente por salvar sua vida no jardim. Vincent sentou à cabeceira da mesa observando a todos, seus olhos constantemente procurando por Eve pelo quarto. Quando a noite terminou e presentes foram trocados, Vincent se levantou e caminhou até ela. O quarto ficou quieto e todos os olhos se voltaram para eles, mas Vincent não se importou. Ele apenas olhou para ela com olhos cinzentos, segurando algo que ela não ousava nomear. Eu tenho algo para você, ele disse, e tirou uma pequena caixa de veludo preta de seu bolso. O coração de Eve disparou enquanto ela o abria com dedos trêmulos e prendeu a respiração pelo que havia dentro. Uma corrente de ouro branco, delicada e elegante, com um fecho perfeitamente trabalhado destinado a segurar um anel. O anel de sua mãe. A corrente velha está prestes a quebrar. Vincent disse casualmente, embora suas orelhas estivessem levemente vermelhas na luz. Eu pensei que você poderia precisar de uma nova para mantê-lo seguro. Ivy olhou para o colar, então para Vincent, e algo dentro dela finalmente cedeu. Não com dor como antes, mas como uma barragem, finalmente rendendo-se à água. Lágrimas escorreram por suas bochechas antes que ela pudesse pará-las. As primeiras lágrimas, não de sofrimento, mas de ser vista. Ninguém nunca havia lhe dado nada. Ninguém nunca havia notado as pequenas coisas que importavam para ela. Ninguém nunca havia se importado o suficiente para ver que a corrente barata, segurando a única memória de sua mãe, estava se desgastando. Mas Vincent havia visto. Vincent havia se importado. Ela não sabia o que estava fazendo até que já o havia feito. Ela deu um passo à frente, levantou-se nas pontas dos pés e o beijou. Seus lábios tocaram os dele suavemente e instavelmente. O beijo de alguém que havia esquecido como confiar e estava tentando aprender novamente. Vincent congelou por um momento, como se não pudesse acreditar. Então sua mão deslizou em torno de sua cintura, a puxou para mais perto, e ele a beijou de volta, não suavemente agora, mas com fome e urgência. Como se ela fosse ar, e ele estivesse se afogando, como se ele tivesse esperado por este momento toda a sua vida sem saber. O quarto se afastou. Os murmúrios de Marcos e Sofia desvaneceram. O mundo se estreitou para duas pessoas se abraçando sob as luzes de Natal. Duas almas quebradas finalmente se encontrando. Quando eles se separaram, Ivy ainda tremia em seus braços, e Vincent olhou para ela com olhos totalmente mudados. Não mais frios, não mais distantes, apenas uma gentileza destinada apenas a ela.
E daquela noite em diante, tudo entre eles foi diferente. Uma semana após a noite de Natal, a tempestade de fogo veio sem aviso. Antônio Moretti havia esperado tempo suficiente, reunido informações suficientes e preparado cuidadosamente o suficiente para lançar o ataque mais letal contra o Império Castelano. Começou às 3 horas da manhã, quando uma bomba explodiu no principal armazém de Vincent, no Brooklyn, o lugar que guardava milhões de dólares em mercadorias e servia como o centro nervoso de suas operações. Chamas surgiram como uma besta faminta, devorando tudo ao alcance. 15 minutos depois, uma segunda bomba detonou na boate de Vincent, em Manhattan. Então, uma terceira na frente do posto de gasolina no Queens. Moretti não queria apenas machucar Vincent. Ele queria queimar tudo o que ele havia construído. Vincent foi acordado por um telefone tocando sem parar e relatórios inundando como chuva. Ele correu de seu quarto gritando ordens para Marco mobilizar, para Léo apertar a segurança da mansão, para todas as unidades estarem prontas. E no caos, ninguém notou que o sistema da mansão havia sido violado. Grady havia feito seu trabalho. Com a ajuda de Moretti, ele havia subornado um guarda externo e obtido o código para desabilitar as câmeras na ala leste, onde ficava o quarto de Eve. Enquanto Vincent e Marco saíam correndo, Grady entrou como um fantasma. Eve estava dormindo quando sua porta se abriu voando. Ela mal teve tempo de abrir os olhos antes que uma mão áspera se fechasse sobre sua boca e o cheiro enjoativo e familiar de cigarros preenchesse seu nariz. Grady sorriu no escuro, seu rosto iluminado pela luz do corredor, como um diabo surgindo do inferno. Sentiu minha falta. Rata de esgoto, ele sussurrou. Eu te disse que nos encontraríamos novamente. Ivy lutou, mas ele era mais forte e ela ainda estava fraca. Um golpe na lateral de sua cabeça e seu mundo ficou escuro. Quando ela acordou, ela estava em outro lugar, um armazém abandonado com paredes de concreto cinza, o fedor de mofo e podridão, uma lâmpada nua balançando acima. Ela estava amarrada a uma cadeira de madeira, cordas mordendo sua pele. Grady estava diante dela, segurando o mesmo bastão que ele havia usado uma vez para ameaçá-la sob a ponte. Só que agora ele não apenas ameaçava. Agora ele tinha controle. Você sabe, Grady disse, girando-o preguiçosamente. Eu estava com raiva quando você desapareceu. Eu tinha planos para você. Planos interessantes, mas então você foi e se tornou a puta de Castelano. Ele cuspiu em seus pés, umas com sem teto pensando que ela poderia ser uma rainha. Não sonhe. O primeiro golpe tirou o ar de seus pulmões. Ela se dobrou para a frente, ofegante, mas as cordas a seguraram. O segundo partiu seu lábio, sangue em seu queixo. O terceiro e quarto e quinto vieram com insultos sibilantes, chamando-a de lixo, sujeira, algo que a sociedade deveria jogar fora, indigna de vida e certamente indigna de Castelano. Ivy não gritou. Ela havia esquecido como. Gritar só os havia feito gostar mais. Então ela fechou os olhos e foi para algum lugar que eles não podiam tocar, onde sua mãe ainda estava viva e a cantava para dormir. Grady parou, ofegante, olhos selvagens. Por que você não está chorando? Ele gritou, puxando seu cabelo. Por que você não está implorando? Eu quero que você implore. Ivy abriu seus olhos, verde claros, machucados e inchados, mas assustadoramente calmos. Ela olhou direto para ele e disse roucamente: Você estará morto antes do nascer do sol. Grady riu ecoando no concreto. Você é louca. Você acha que Castelana a encontrará? Você acha que alguém se importa com uma sem teto como você? Ivy não respondeu porque ela não precisava. Ela sabia que Vincent viria em algum lugar na mansão. Vincent retornou das explosões para encontrar o verdadeiro pesadelo. O quarto de Ivy vazio, janela aberta,
e em seu travesseiro uma nota no rabisco de Grady dizendo: "Se você quiser sua de volta, venha me encontrar, diabo." Vincent leu, e algo nele se estilhaçou, não em fraqueza, mas como uma besta finalmente libertada de correntes. Marco chegou ferido e pálido com a expressão de Vincent. "Chefe", ele disse ansiosamente. Vincent apenas olhou para ele com olhos que haviam se tornado negros sem fundo e falou 3 palavras. "Encontre-a agora." Vincent levantou Ivy em seus braços gentilmente, como se ela fosse feita de vidro, que poderia se estilhaçar a qualquer momento. Ela era mais magra do que ele lembrava, menor em seus braços, e quando ele sentiu seu peso, sentiu sua respiração fraca contra seu peito. Algo dentro dele finalmente quebrou. O diabo de Manhattan, o homem que havia matado dezenas esta noite sem piscar, que havia torturado e ameaçado sem hesitação, ficou no armazém encharcado de sangue e chorou. Lágrimas escorriam por seu rosto, quentes e imparáveis, caindo nos cabelos emaranhados de Ivy como chuva. Foi a primeira vez que ele havia chorado desde que encontrou sua mãe naquela cama 20 anos atrás. 20 anos de trancar suas lágrimas, transformando-se em pedra, recusando a qualquer um a chance de machucá-lo. E agora uma garota magra e sem teto, com olhos verdes, havia estilhaçado todas as paredes que ele havia construído, e o lembrado que ele ainda era humano. "Eu sinto muito", ele sussurrou em seu cabelo, sua voz quebrada. "Eu não te protegi. Eu os deixei te levar." Ivy, levantou sua mão machucada e trêmula e a pressionou gentilmente contra seus lábios, parando-o. "Você veio." Ela disse roucamente, mas calorosamente. "Isso é tudo o que importa. Você veio por mim. Mas você está machucada", ele disse, olhando para seu rosto machucado, lábio partido, olhos inchados, raiva subindo novamente. "Ele te machucou. Eu ainda estou viva." Ivy interrompeu, e ela sorriu, pequeno mas real o suficiente para torcer seu coração. "Eu sobrevivi a coisas piores do que isso, e desta vez eu não estava sozinha. Desta vez eu tinha você. Me leve para casa." Vincent acenou, não confiando em sua voz, e a carregou para fora do armazém infernal, passando por corpos e sangue onde Marco esperava com o carro. Ele não a soltou durante todo o caminho de volta. Ela descansou contra seu peito, e embora seu corpo doesse, ela se sentiu mais segura do que jamais havia sentido. Dr. Reed estava esperando com equipamento completo na mansão. Ele empalideceu com a condição de Ivy, mas rapidamente recuperou sua calma profissional e começou a trabalhar, costurando feridas, envolvendo hematomas, verificando por ossos quebrados. Felizmente, Grady não havia causado danos permanentes. Apenas dor e dor curariam. "Ela precisa de descanso", Dr. Reed disse a Vincent depois. "Pelo menos algumas semanas. Sem estresse, sem esforço, e ela precisa de alguém com ela depois do que aconteceu. Ela pode ter pesadelos. Ela pode entrar em pânico." Vincent acenou. "Eu estarei aqui", ele disse, e não estava vazio. Nos dias que se seguiram, ele nunca deixou o quarto dela. Ele dormiu na poltrona ao lado de sua cama, acordou sempre que ela se mexia, segurou sua mão quando pesadelos vieram. Ele a alimentou quando ela estava muito fraca para segurar uma colher. Ele leu para ela quando ela não conseguia dormir. Ele fez tudo o que o chefe da máfia mais temido na costa leste não deveria. E ele não se importava quem o julgasse. Marco administrou as operações externas. Sofia gerenciou as finanças. O Império Castelano poderia ter sido abalado pelo ataque de Moretti. Mas Vincent não se importava porque pela primeira vez em sua vida, ele tinha algo mais importante do que poder. Ele a tinha e ele não iria perdê-la nunca mais. Nas semanas que se seguiram, a justiça foi entregue da única maneira que Vincent Castellano sabia como entregá-la. Grady foi preso no hospital onde estava sendo tratado por ferimentos de bala em ambos os joelhos. Evidências de corrupção, sequestro,
Agressão e laços com o crime organizado foram enviadas simultaneamente ao FBI e à imprensa, tornando impossível para qualquer um enterrar o caso. Ele perdeu seu distintivo, sua pensão, sua liberdade e até a capacidade de andar normalmente pelo resto de sua vida. Na prisão, rumores sobre seu abuso de mulheres sem teto se espalharam como fogo, e Grady rapidamente aprendeu que havia lugares piores do que a morte. Moretti não se saiu melhor. Seu ataque ao Império Castelano o expôs e Vincent contra-atacou com 10 vezes a força. Dentro de um mês, todos os negócios de Moretti foram fechados ou assumidos. Seus lealistas foram subornados ou eliminados, e o próprio Moretti, depois de tentar fugir para o México, foi encontrado em um motel degradado com uma bala na cabeça. A polícia classificou como suicídio, embora ninguém realmente acreditasse nisso. Mas Vincent não parou com aqueles que haviam machucado Eve diretamente. Ele foi atrás dos fantasmas de seu passado. Thomas Sullivan, padrasto de Ivy, estava vivendo uma vida tranquila no Arizona com uma nova esposa e 2 enteados. Ele pensou que havia escapado. Ele pensou que o passado estava enterrado com a garota que ele havia abusado uma vez. Ele estava errado. Vincent não o matou. Ele fez algo pior. Ele contratou investigadores particulares para coletar evidências. Rastreados outras vítimas que Sullivan havia deixado para trás ao longo dos anos e enviou tudo para a polícia local e a mídia. O escândalo explodiu como uma bomba. Sullivan foi preso na frente de sua família. Exposto na televisão nacional como um abusador de crianças e predador violento, e se tornou um objeto de nojo e condenação pública. Os traficantes de anos antes também não escaparam. Vincent usou sua rede para caçá-los e, quando os encontrou, ele enviou a informação para a Interpol e o FBI. A rede de tráfico foi desmantelada. Dezenas de vítimas foram resgatadas e as pessoas que haviam mantido Eve no inferno por 8 meses finalmente enfrentaram a justiça. Eve sabia o que Vincent havia feito. Ele não escondeu dela porque ele não queria segredos entre eles. Ela sentou-se quietamente enquanto ele lhe contava, olhando pela janela, seu rosto ilegível. E quando ele perguntou como ela se sentia, ela ficou em silêncio por muito tempo antes de responder. Eu não os perdoo, ela disse calmamente, mas firmemente. Eu nunca irei. O que eles fizeram a mim, a outros, não merece perdão. Então ela olhou para ele e em seus olhos verdes havia algo novo. Não vazio ou dor mais, mas paz. Mas eu os deixei ir. Eu não os deixo viver em minha mente mais. Eles já tiraram o suficiente de mim. Eu não lhes darei mais nada. Daquele dia em diante, Ivy começou a mudar de maneiras que ninguém esperava. Ela perguntou a Vincent se ela poderia estudar. Para obter um GED, ela nunca havia tido a chance de terminar. Ela estudou muito, passando horas na biblioteca com livros. E quando Sofia perguntou o que ela queria fazer depois, sua resposta surpreendeu a ambos. Eu quero estudar psicologia, Ivy disse, seus olhos brilhando com propósito. Eu quero ajudar pessoas como eu, pessoas que foram machucadas, abusadas, esquecidas pela sociedade. Eu quero que eles saibam que não estão sozinhos, que podem sobreviver, que sempre há esperança, não importa quão escuras as coisas fiquem. Vincent olhou para ela e viu não o fantasma que ele havia puxado do rio congelante, mas uma mulher forte e luminosa brilhando por dentro. Ela havia transformado sua dor em propósito, e ele nunca a havia amado mais do que naquele momento. 6 meses depois daquela noite terrível, em uma tarde quente de primavera, Vincent levou Ivy para a ponte da 4ª Rua. Ela não sabia por que ele queria vir aqui, mas ela confiava nele, e então ela o deixou liderar o caminho. Eles ficaram na ponte, olhando para o rio abaixo, o mesmo rio que havia testemunhado o momento que mudou as vidas de ambos 6 meses antes. A água cintilava na luz do sol da primavera, gentil e pacífica. Nada como a corrente negra e furiosa da noite chuvosa de novembro anterior.
É difícil acreditar que é o mesmo rio, Eve disse suavemente, sua mão repousando na grade. Naquela noite ele queria me matar. Agora parece que nunca poderia machucar ninguém. Vincent ficou ao lado dela, olhando para a superfície, lembrando do afogamento, da escuridão, do frio, lembrando da pequena mão que havia agarrado sua gola e o puxado para a luz. Ele havia morrido naquela noite. O diabo de Manhattan, limpa a garganta, que não tinha nada além de poder e solidão, havia afundado ao fundo e nunca mais voltou. O homem que foi puxado para fora era outra pessoa. Um homem que podia amar, que podia temer a perda, que podia chorar e esperar. Você me salvou, ele disse virando-se para ela. Não apenas naquela noite no rio, mas todos os dias depois. Você me salvou da solidão, da escuridão, de mim mesmo. Eve olhou para ele, e em seus olhos verdes, outrora extintos, uma nova luz agora brilhava. Ela havia mudado em 6 meses. Sua pele estava mais saudável, seu corpo mais forte, e, acima de tudo, sua alma havia começado a curar. Ela ainda tinha pesadelos às vezes, ainda se assustava com sons altos. Mas ela não era mais o fantasma debaixo da ponte. Ela era uma mulher aprendendo a viver novamente. Naquela noite, ela disse lentamente, olhando para o rio: Eu pensei que morreria. Eu pulei porque eu não tinha mais nada a perder. Eu salvei você porque foi a única coisa que eu pude fazer que fez minha vida significar algo. Eu não estava com medo de morrer. Eu até queria morrer um pouco. Então ela se virou para ele e seu sorriso era mais bonito do que qualquer flor florescendo naquela primavera. Mas agora eu quero viver. Pela primeira vez em muitos anos, eu realmente quero viver porque eu tenho você, porque eu tenho uma família. Porque eu tenho uma razão para acordar toda manhã. Vincent sentiu seu coração disparar. E ele, que havia enfrentado a morte centenas de vezes sem medo, sentiu suas mãos tremerem enquanto ele tirava uma pequena caixa de veludo preta de seu bolso. Eve olhou para a caixa, então para ele, olhos arregalados. Vincent se ajoelhou, bem ali na ponte onde tudo começou, e abriu a caixa. Dentro havia um anel de diamante, não grande ou chamativo, mas perfeito da maneira que Ivy era sempre perfeita para ele. Eu não sei como pedir em casamento, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Eu nunca amei ninguém antes de você. Eu nunca pensei que poderia amar alguém. Mas você pulou naquele rio congelante para salvar um estranho. E desde então você tem salvado minha alma todo dia. Eu quero passar o resto da minha vida pagando essa dívida. Eve Sullivan, você será minha esposa? Lágrimas escorriam pelas bochechas de Ivy, mas ela estava sorrindo, o sorriso mais brilhante que ele já havia visto em seu rosto. Ela acenou, incapaz de falar através de sua garganta apertada. E Vincent se levantou, deslizou o anel em seu dedo e a abraçou como se ele nunca a deixaria ir. O casamento aconteceu um mês depois, pequeno e íntimo, com apenas as pessoas mais próximas presentes. Sofia foi madrinha em um vestido azul claro, sorrindo ao lado da mulher que ela havia uma vez duvidado, mas agora amava como uma irmã. Marco foi padrinho, olhos vermelhos durante toda a cerimônia, apesar de tentar esconder isso. Dr. Reed estava na primeira fila. Rosa soluçou na parte de trás e Léo, ainda mancando de sua velha ferida, estava alto e orgulhoso como se testemunhasse um milagre. Ivy usava um vestido branco simples, não o tipo de revistas, mas o tipo que parecia ela mesma. Em seu peito, o anel de prata de sua mãe ainda repousava na corrente de ouro branco que Vincent havia lhe dado no Natal. Eu não tenho nada para te dar senão a mim mesma, ela disse em seus votos. Uma garota de debaixo de uma ponte com muitas cicatrizes e muitos fantasmas. Mas você me mostrou que é o suficiente, que eu sou o suficiente. Eu te amarei todo dia de agora até para sempre. Vincent segurou suas mãos e falou seus votos. Você pulou em um rio congelante para salvar um estranho. Você não sabia quem eu era ou o que eu fiz.
E você ainda me salvou. Foi quando eu soube que você era a melhor pessoa que eu já havia conhecido. Eu passarei minha vida sendo digno de você. Eles se beijaram e o quarto aplaudiu. E Ivy pensou em sua mãe, no anel em seu peito, e sussurrou silenciosamente: Eu encontrei minha família. Mãe. Um ano após o casamento, Ivy Castellano estava sentada em uma sala de aula universitária, cuidadosamente fazendo anotações durante uma palestra sobre psicologia do trauma. Ela era a aluna mais velha da turma, mas também a mais diligente. Cada página que ela lia, cada palestra que ela ouvia, a aproximava de seu sonho de ajudar pessoas que haviam sofrido da mesma forma que ela. Ao lado de seus estudos, Ivy e Vincent fundaram a Fundação Ponte da Esperança, nomeada em homenagem à Ponte da Quarta Rua, onde sua história começou. A fundação fornecia moradia temporária, comida, cuidados médicos e, o mais importante, treinamento vocacional para pessoas sem teto que queriam mudar suas vidas. Em seu primeiro ano, eles ajudaram mais de 200 pessoas a encontrar seu rumo novamente. Uma noite, enquanto Ivy estava lendo em seu quarto, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você não me conhece, mas eu costumava viver sob a ponte da Quinta Rua. O detetive Grady costumava me assediar também da maneira que ele te assediava. Eu ouvi sobre o que você fez sobre sua fundação, sobre Grady sendo preso. Eu quero agradecer a você. Você salvou mais pessoas do que você percebe. Ivy leu a mensagem e sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Ela respondeu: Eu não sou uma heroína. Eu sou apenas alguém que foi salvo por outra pessoa e queria fazer o mesmo. A mensagem final do estranho fez seus olhos arderem. É exatamente isso que heróis fazem. Naquela noite, Ivy estava na sacada da mansão olhando para as luzes da cidade abaixo. A brisa da primavera escovou seu cabelo e ela colocou sua mão em sua barriga, onde uma nova vida estava crescendo. Vincent saiu e ficou ao lado dela da maneira que ele havia feito toda noite e todo dia por um ano, nunca deixando seu lado. Vincent, ela disse suavemente. O que é? Ele perguntou, virando-se para ela. Eu tenho algo para te dizer. Ivy pegou sua mão e colocou sua palma grande e calejada em sua barriga. Vincent congelou por um segundo. Então seus olhos cinzentos se arregalaram, brilhando na luz da cidade. Nós vamos ter um bebê, Ivy disse com um sorriso radiante. Vincent não conseguia falar. Ele apenas a puxou para seus braços e a abraçou apertado. E pela segunda vez em sua vida, o diabo de Manhattan chorou, não de dor como da primeira vez no armazém abandonado, mas de felicidade, de gratidão, de finalmente ter tudo o que ele nunca havia ousado sonhar. Uma esposa que o amava não por seu poder ou dinheiro, mas por quem ele realmente era. E agora um filho. Uma pequena vida que o chamaria de pai. Eles ficaram ali nos braços um do outro, sob a noite cheia de estrelas. Duas almas quebradas que haviam se encontrado e curado juntas. De um fantasma debaixo de uma ponte, Ivy havia se tornado uma esposa, uma futura mãe, parte de uma família. Tudo havia começado com uma noite chuvosa, um carro caindo em um rio e uma garota que decidiu que salvar a vida de um estranho valia mais do que sua própria segurança. Algumas dívidas nunca podem ser verdadeiramente pagas, mas elas podem ser honradas todo dia com amor, com cuidado e com permanecerem juntos até o fim da vida. Esta história nos ensina que ninguém neste mundo é sem valor. Não importa onde você esteja, não importa o que você passou, não importa se o mundo te chamou de lixo, você ainda pode se tornar um milagre na vida de outra pessoa. E às vezes as pessoas mais feridas são as que mais curam os outros. Acredite em si mesmo. Acredite no amor. Nunca desista da esperança. Se esta história tocou o seu coração, por favor, pressione curtir para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, com aqueles que precisam ser lembrados que merecem ser amados. E não se esqueça de se inscrever
para não perder mais histórias emocionantes todo dia. Nós adoraríamos saber como você se sentiu sobre a história de Ivy e Vincent. Você já experimentou momentos que pareciam sem esperança, mas depois mudaram? Por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Nós sempre ouvimos o que está em seu coração. Desejamos a todos assistindo este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias pacíficos. Obrigado por estar